Olá, grande amigo e amiga da TV Novo Tempo e do programa Revivados por Sua Palavra e você que nos acompanha também pela internet. Hoje estamos aqui para juntos, nessa caminhada, estudarmos Jeremias 46. Esse programa incentiva a leitura da Bíblia todos os dias. Caso você esteja ligando hoje pela primeira vez ou acessando este vídeo pela internet pela primeira vez, esse programa tem o objetivo de motivar a leitura e o estudo de um capítulo da Bíblia cada dia numa sequência. Então ontem lemos Jeremias 45, hoje Jeremias 46 e assim sucessivamente. Você pode seguir conosco lendo a Bíblia todos os dias ou pode ter um outro método de estudo. O que nós queremos dizer aqui é que cada um de nós precisa ler a Bíblia todos os dias. Por quê? Porque a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a revelação do Senhor para o nosso coração. É a revelação de Deus para mostrar o caminho que devemos seguir. Portanto, quando a gente estuda, nós somos transformados, porque aqui está o poder do Espírito Santo para mudar vidas. Mas para que a gente possa compreender melhor a Bíblia, já que ela é um livro acima de todos os livros e é um livro diferente, nós precisamos orar antes de abrir as Escrituras. Quando nós oramos, nós somos transformados. E agora a gente vai orar então, pedindo a bênção de Deus sobre a leitura de hoje, a conversa de hoje. Vamos lá? Querido Pai, obrigado pela oportunidade de abrir a Bíblia e de orar. Que Teu Espírito Santo esteja conosco e nos ilumine mais uma vez para compreendê-la em nome de Jesus. Amém. Jeremias 46. Deixa eu abrir aqui então a Bíblia neste capítulo. Ontem lemos o capítulo 45, que foi um capítulo bem curtinho, 5 versos. O capítulo de hoje tem 28 versos e ele fala de Jeremias profetizando sobre a ruína do exército de Faraó, lá no Eufrates, e também sobre a conquista do Egito por Nabucodonosor. Aqui Jeremias também consola Jacó em seu castigo, e é claro, esse consolo vem de Deus. E há algumas expressões interessantes. Vamos começar com o verso 1 e 2. Quero lembrar você que os versos, aquilo que a gente destaca aqui, pode ser diferente dos versos que vão chamar a tua atenção. Porque às vezes a gente está lendo a Bíblia, a gente para num texto e começa a meditar naquele texto e Deus fala conosco através dele. Uma mensagem que foi dada para o povo de Israel há milhares de anos atrás, às vezes transforma-se pelo poder do Espírito Santo na palavra de Deus para a nossa vida hoje. E por isso a Bíblia se renova sempre. Você pode ler, por exemplo, o mesmo capítulo 10, 15, 20 vezes e sempre vai encontrar um detalhe, uma orientação, uma mensagem de esperança nova. Esta é uma realidade, é uma coisa que acontece somente com a Bíblia, não com outros livros, não com um livro de romance, não com um livro de informações acadêmicas, porque este livro é o livro dos livros, é a palavra do Senhor. Então o verso 1 e 2 diz assim: palavra do Senhor que veio a Jeremias o profeta contra as nações. A palavra não era de qualquer pessoa, era do Senhor. E a palavra Senhor aqui, do hebraico, aliás, a expressão palavra, né? Palavra vem do hebraico davar, e Senhor e Yahvé. Então é uma expressão técnica que ela ocorre mais de 50 vezes no livro de Jeremias. Davar, palavra, ela tem um sentido forte, geralmente pode ser traduzido como mandamento, né? Êxodo 34, 28, Deuteronômio 4, 13, por exemplo, fala sobre isso, né? A palavra é traduzida com essa tradução. Em hebraico, lá em Deuteronômio, quando fala os 10 mandamentos, também pode ser traduzido literalmente como as 10 palavras. Davar. Davar também pode significar assunto, negócio, questão, né? Lá em Êxodo 24, 14, você vai encontrar em 1 Crônicas 26, 32, né? Assim a palavra do Senhor. Então, a palavra do Senhor nesse versículo é uma declaração da autoridade de Deus.
com respeito ao seu proceder em relação às nações. É como se no início do capítulo 46 Deus dissesse: eu tenho autoridade, eu sou Deus, a minha palavra é poderosa e eu sei o que acontece no presente, eu sei o que aconteceu no passado e eu sei o que acontecerá no futuro também. Minha palavra é poderosa. Na sequência, o verso 2 diz assim: a respeito do Egito, contra o exército de Faraó Neco, rei do Egito, exército que estava junto ao rio Eufrates, em Carquemis, o qual feriu Nabucodonosor, rei da Babilônia. No 4º ano de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá. Verso 3, preparai o escudo e o pavês e chegai-vos para a peleja. Verso 4, selai os cavalos, montai cavaleiros, apresentai-vos com elmos, poli as lanças, vestivos de couraças. Aqui é apresentada a cidade de Carquemis, que foi localizada na margem, estava localizada na margem oriental do Eufrates. E ela comandava um dos vaus mais importantes do rio. Era o ponto de travessia natural para acessar a Mesopotâmia e era usado pelos exércitos invasores do Ocidente. Por isso era um local de grande importância, era estratégico para o comércio também. E aqui ele é mencionado nesse contexto de preparo, né? Jeremias 46, ele está dividido em 3 seções. Primeiro, os versículos 3 a 12, onde aparece a palavra profética de Deus a respeito do exército de Faraó, que foi acampar junto ao rio Eufrates, perto de Carquemis. Depois, dos versos 14 a 24, a palavra profética de Deus sobre o rei babilônico Nabucodonosor, que viria e derrotaria os egípcios. E então, os versículos 27 e 28, que apresentam uma palavra de encorajamento de Deus para o seu povo. Então vamos dar uma olhada aí na primeira sessão. Jeremias prediz aí a derrota do exército egípcio por Nabucodonosor, junto ali ao rio Eufrates, né? Então, a partir desses versos, nós descobrimos que o exército egípcio incluía tropas mercenárias de etíopes, líbios, lídios. O exército era tão numeroso que parecia uma inundação do rio Nilo sobre a terra. O verso 8 diz sobre isso: o Egito vem subindo com o Nilo como rios cujas águas se agitam. Então, o versículo 10 afirma que o próprio Deus iria intervir e ajudaria Nabucodonosor a derrotar o exército egípcio. Haveria tristeza na terra do Egito, porque os poderosos soldados egípcios seriam derrotados e falhariam em sua campanha militar. É interessante que muitas ações na história, Deus está por trás, dirigindo tudo, coordenando todos os fatos, comanda todas as coisas, porque Ele é soberano. Em muitas ações, em nossa vida, na história da nossa vida, também Deus está coordenando, guiando e protegendo. Essa profecia que acabamos de mencionar e que está no versículo 11 e 12 aqui do capítulo 46, sobe a Gileade, toma bálsamo, ó virgem do Egito, debalde multiplicas remédios, pois não há remédio para curar-te. As nações ouviram falar da tua vergonha e a terra está cheia do teu clamor, porque fugindo o valente, tropeçou no valente e ambos caíram. Essa profecia cumpriu-se no 4º ano de Joaquim, rei de Judá. Na segunda sessão, temos uma mensagem de Deus para os judeus que viviam aí no norte do Egito, em lugares como Migdol, Mênfis e Táfnis. O texto hebraico do versículo 15 pode então ser traduzido assim: por que o deus Apis fugiu? Ou seja, por que o deus touro egípcio fugiu sem ajudar o exército egípcio? A seção refere-se ao exército da Babilônia, comandado por Nabucodonosor. Como, sendo tão poderoso quanto as montanhas de Tabor e Carmel na terra de Israel, e se refere ao Egito como uma bezerra que não consegue nem mesmo afugentar moscas que a picam? Sabe, o texto menciona ainda que o exército babilônico viria contra o Egito com machados e com cortadores de lenha. Então, o que o capítulo me mostra hoje, o que o capítulo me ensina? Primeiro, Deus é maior. Segundo, Deus é soberano. Terceiro, não podemos derrotar a Deus com nossas forças e estratégias humanas. E quarto, Deus sabe de todas as coisas.
conhece do mais íntimo do coração humano todos os nossos planos, realizados ou planejados. Ele os conhece. Não há como escapar do Senhor, mas isso deveria trazer-nos alegria, isso deveria trazer-nos satisfação, isso deveria trazer-nos segurança. Nunca, jamais medo. Porque Deus é nosso amigo e de um amigo nós não temos medo, porém nós temos confiança. A terceira seção do capítulo é uma profecia e um encorajamento aos judeus que viviam no Egito e aos cativos na Babilônia, para que eles retornassem à sua pátria. Deus diz: quanto a você, não tema, meu servo Jacó, não fique assustado, Israel. Eu salvarei de um lugar distante e os seus descendentes da terra do seu exílio. Está no versículo 27, não temas. E essa promessa de Deus no final do capítulo 46 é também uma promessa para mim, é também uma promessa para você, é uma promessa para a sua família, no meio dos temores, no meio das notícias desesperadoras de corrupção e que assolam o nosso país, no meio de notícias que fazem tremer a economia do país, no meio de notícias pessoais, familiares que às vezes nos abalam, vem a promessa, não temas. A mesma promessa de Isaías 41, verso 10 e 13. Não temas, porque estou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te tomo pela mão direita e te digo, não temas, que eu te ajudo. Deus cuida da gente. Deus cuida dos seus filhos. Deus é verdadeiramente o restaurador da relação, da aliança que Ele tem com o seu povo. E como Ele agiu no passado, Ele também agirá com o seu povo hoje. Quando o Senhor voltar e nos levar para a sua casa, a sua grande promessa, então, sua grande esperança, nossa grande esperança, terá sido cumprida. Vamos colocar a nossa vida nas mãos deste Deus que pode todas as coisas. Ele pode nos salvar e nos abençoar. Oremos por isso. Querido Pai, muito obrigado pela bênção do Senhor. Muito obrigado pela direção do Teu Santo Espírito e ajuda-nos a sermos fiéis. Nós oramos crendo no Teu precioso e sagrado nome. Amém e amém. Um grande abraço, meu amigo, e lembre-se, seja reavivado por Sua palavra todos os dias. Até mais.